Bom dia, galerinha. A gente vai continuar o nosso assunto e a nossa grande revisão sobre a geologia e geomorfologia geral e do Brasil. E hoje a gente vai falar sobre a mineração no Brasil, que é uma importante atividade, né, para o PIB brasileiro, Produto Interno Bruto, e é muito importante no que diz respeito às questões econômicas e estratégicas do Brasil hoje. Tem um papel fundamental, tá, nesse processo de balança comercial com as suas exportações. Vamos entender um pouco mais agora. Bom, a gente vai entender que a mineração ela é feita com base em rochas. Mas o que são as rochas? As rochas são definidas como quaisquer agregados naturais sólidos compostos de um ou mais minerais e constituem parte essencial da crosta terrestre. Então, pessoal, é muito interessante que as rochas, elas são agregados de um ou mais minerais. Minerais são elementos químicos, tá? Que a gente vai ver posteriormente. Então, por exemplo, nós temos aqui o granito, o quartzo, feldspato, a mica preta. Todas essas, todos esses exemplos são rochas. E claro, como vocês já sabem, nós temos três tipos delas: as rochas magmáticas, as rochas metamórficas e as rochas sedimentares. Ok? Mas agora é importante aqui que só estou dando alguns exemplos para vocês verem quanto, quanto elas podem ser diferentes uma das outras. Bom, o que é um mineral, então? Como eu disse anteriormente, mineral é um corpo natural sólido e cristalino, formado em resultado da integração de processos físicos-químicos em ambientes geológicos, na crosta terrestre, né? Ou no próprio planeta Terra. Então, cada mineral ele é classificado e denominado não apenas com base na sua composição química, mas também na estrutura cristalina dos materiais que o compõem. Nós temos aí, por exemplo, os minerais são classificados em metálico, em não metálicos, né? Metálicos, por exemplo, ferro, manganês, alumínio, e não metálicos, como os fosfatos, nitratos, enxofre e cloreto de sódio. Cloreto de sódio, para quem não sabe, é o nosso sal de cozinha, tá? Então nós temos um exemplo aqui da pirita, né, que é conhecida como ouro dos tolos. Esse mineral metálico amarelo, ele é muito parecido com uma pepita de ouro, porém não tem valor econômico. Tá? Então a gente vai ver nos próximos slides aí essa diferença entre mineral e minério. E a gente vai compreender as diferenças de um e de outro. Bom, então o que é um minério? Como eu disse, né, no slide anterior, minério, portanto, é uma rocha ou mineral dos quais são extraídas substâncias valiosas como o ouro, o ferro, o cobre, o diamante. O minério ele é um mineral, porém é um mineral com grande valor econômico, cuja sua exploração é viável. Tá? Então, quando eu gasto, eu tenho mais lucro com a exploração do que com a retirada, né? Perdão, eu tenho lucro com a retirada desse mineral, ele passa a se chamar então minério, ok? Então, todo minério é um mineral, mas nem todo mineral é um minério. Por quê? Porque o minério ele tem que dar lucro. Então, quando um mineral ele dá lucro, ele passa a ser chamado de minério, ok? Então vamos lá. Então nós temos aí 5 países com maior potencial de descobertas minerais, que é Austrália, Canadá, Estados Unidos, Rússia e Brasil. É o oitavo investimento, né? Chile está com 20% do PIB, que é Produto Interno Bruto. Hoje o Brasil tem apenas 5% do PIB investido nas questões minerais. Deveria ser mais por conta de toda a sua potencialidade mineral, né? O Brasil hoje ele é um dos principais produtores de ferro, por exemplo. Então acredito que o maior investimento nessa área colaboraria ainda mais com a economia brasileira. Bom, as principais áreas mineralógicas do Brasil, né, são grandes reservas abundantes em ferro, manganês, cassiterita, níquel, bauxita. Bauxita é o minério responsável pela fabricação e produção de alumínio, né? Cristal de rocha, zircônia, berilo, magnesita, calcário, salgema, tório. E hoje também nós temos aí um,
um novo mineral que eu acredito que vocês devem ter ouvido falar bastante, né? Eu vou deixar aí para que vocês respondam. Respondam nos comentários se vocês sabem qual minério que é. Ele é muito importante hoje e foi muito falado nos últimos anos, ok? Principalmente aí pelo governo, tá? Então, depois se vocês souberem, respondam aí para mim. E o Brasil tem a maior reserva desse minério, tá? Então depois vocês comentem aí, deixem nos comentários se vocês sabem qual é o o minério abundante aí que o Brasil tem e não está citado aí, tá? Então nós temos reservas suficientes de ouro, cobre, zinco, potássio, petróleo, fluorita e xisto, e nós temos reservas deficientes, tá? Então é pouco, na verdade. Chumbo, prata, platina, antimônio, cromo, tungstênio, enxofre, carvão e gás natural. Tá? Esse carvão, no caso, é o carvão mineral, é aquele que é produzido junto com o petróleo nas áreas, junto com o petróleo não, né? E quase igual ao petróleo nas áreas de bacias sedimentares. Ok? Vamos lá. Bom, minério de ferro. Minério de ferro, o Brasil hoje ele figura entre os maiores produtores de minérios de ferro do mundo. Tá? Ele apresenta grandes jazidas de minério de ferro localizadas em terrenos pré-cambrianos. Lembrando que são formações de bilhões de anos atrás. Calcula-se que existam cerca de 28 bilhões de toneladas em reservas de minério de ferro em nosso território. Lembrando, uma das características do nosso território é ele ser muito antigo, ter uma idade geológica muito avançada, o que colabora para esse tipo de composição, tá? Então isso é muito importante. Então os principais minérios de ferro encontrados no Brasil são a hematita e a magnetita, que são óxidos de ferro, né, com teor de mais de 60%, limonita, siderita e a pirita, tá? Que ela é explorada para o aproveitamento do enxofre, ok? Então nós temos aí Minas Gerais hoje como um dos grandes que é um dos grandes produtores hoje, né? Então nós temos a produção do quadrilátero ferrífero, né, que é em Minas Gerais, e essa região ela é muito rica em minérios, tá? Então ela destina a sua produção às usinas siderúrgicas da região e ao mercado externo, para o qual são exportados cerca de 50% da produção obtida. Então hoje, por isso que eu falo da importância da mineração para o PIB brasileiro, para a balança comercial, uma vez que ela representa aí, né, uma composição importante na fatia do PIB. Os principais compradores, né, no exterior são países da Europa Ocidental, Japão e China. A Companhia Vale do Rio Doce é a maior exportadora desse produto no mundo. A Companhia Vale do Rio Doce, até alguns anos atrás, ela era uma companhia estatal que foi privatizada durante o governo Fernando Henrique Cardoso. E essa privatização tornou ela a maior exportadora desse produto no mundo. É bem importante se lembrar. Ela foi criada durante o modelo de substituição de importação no Brasil, junto com a Petrobras e a siderúrgica, a Companhia Siderúrgica Nacional, né, no Rio de Janeiro, e hoje ela é uma empresa particular, uma empresa privada e uma das maiores exportadoras do mundo. Bom, então aqui, ó, onde vocês estão vendo aqui, é o quadrilátero ferrífero, principal região de exploração de minérios de ferro no país, né, junto com manganês, cobre, níquel, bauxita e cassiterita, tá? Então essa região também, ela foi muito rica em ouro, ó, tá? Ouro Preto, Mariana, toda essa região aqui, ela era muito rica em ouro também durante o período colonial, quando foi muito explorado. E aqui nós temos Mariana, né? Mariana, para quem se lembra, foi onde aconteceu aquele acidente, né? Aquele desastre que acabou aí, ó, Rio Doce, quase acabou com toda a vida no Rio Doce. Então é por isso que tem que se ter muito cuidado com relação a essa questão. Bom, no Mato Grosso do Sul, tá? As jazidas de minério de ferro desse estado possuem teor médio de 60% e localizam-se no Pantanal Mato Grossense,
onde também existem jazidas de minério de manganês. Essa questão aí, né, em virtude da distância e da falta de meios de transporte para os principais centros consumidores, além da pequena utilização em loco é a utilização desses minérios aonde eles são explorados, a produção é modesta, sendo escoada em chatas pelo rio Paraguai para abastecer os países do Mercosul. Então isso é uma chata, tipo uma balsa, viu galera? Que serve aí para o transporte desses minérios que vão abastecer aí vários países do Mercosul. Já no Pará, tá? A Vale do Rio Doce explora o minério de ferro de Carajás, na Serra de Carajás, uma das maiores reservas mundiais do minério de ferro. É destinado a abastecer um consórcio de indústrias japonesas criado para a importação do produto. A companhia produz minério metalúrgico, manganês, para ligas de ferro, dióxido de manganês para a fabricação de baterias elétricas e minério para as indústrias química, cerâmica, de fertilizantes e pesticidas. O projeto Grande Carajás faz o aproveitamento do minério de manganês, do cobre e da bauxita. Então, no Pará, nós temos aí na Serra dos Carajás, não se esqueçam disso, Serra dos Carajás, uma das maiores jazidas de ferro do mundo, ok? Então, o projeto Grande Carajás, tá? Olha aqui, ó, toda essa região, tá? É um projeto de colonização e incentivo ao empreendimento agromineral da Amazônia que ocorreu em 1960, voltado para mineração, metalurgia, agricultura, reflorestamento e pecuária em 79. Então são projetos, tá, voltados para o incentivo de empreendedorismo nessa região, uma vez que essa região ela é pouco povoada devido aos mais diversos fatores, principalmente com relação às faltas de infraestrutura. Então, foi criado esses projetos no intuito de promover aí a integração dessas regiões ao restante do país. Isso é muito importante a gente se lembrar. Tá? Vamos lá. Chega de lendas, vamos faturar. É o seguinte, essa é um dos grandes, é uma propaganda dessa situação, tá? Que nós temos aí no norte do país, o qual foram passados por vários projetos, né? Foram feitos vários projetos para a integração dessa região, principalmente porque ela é rica em alguns minerais, em outros, né, produtos naturais importantes para a economia. Então a gente vê aí que isso é muito importante. Então a gente vê o Sudã, que é a Superintendência de Desenvolvimento da Amazônia, junto com o Banco da Amazônia, fazendo aí a propaganda para explorar essa região de maneira aí a ser lucrativo. Tá? A bauxita, que é o minério aí responsável pela fabricação do alumínio, o Brasil ocupa o terceiro lugar entre os maiores produtores de bauxita, respondendo por 12% do total mundial. As principais jazidas de bauxita no Brasil são a de Paragominas e a do Vale do Rio Trombetas, no Pará. Ok? Então, o minério da bauxita é fonte para alumínio. China, Rússia, Canadá, Estados Unidos e Austrália possuem aí esse também, esse mineral ou esse minério. Tá? E o manganês? O Brasil possui a segunda maior reserva do minério e é o seu segundo maior produto, com 10% do total mundial. As principais áreas de ocorrência e produção são Minas Gerais, Mato Grosso do Sul e no Pará. Então a gente vê aí novamente, né, o quadrilátero ferrífero, o maciço do Urucum, no Mato Grosso do Sul, e a Serra dos Carajás aparecendo aí novamente, né, com uma grande quantidade de jazidas aí de manganês. Então, o manganês é importante para a industrialização do país, porque ele é empregado na indústria química, cerâmica, baterias elétricas e fertilizantes. Rússia, África do Sul, Gabão, Austrália, Índia, México, Gana, Hungria e Marrocos também são importantes produtores desse minério. Então, o manganês é classificado como um micronutriente e exerce importantes funções dentro da planta, como participação na fotossíntese, participação no metabolismo do nitrogênio, precursor de aminoácidos, hormônios, fenóis e lignina. Tá? Então, o manganês aí, ele é muito importante para toda essa situação. Né? Ele não só é um mineral importante na questão
industrial, mas também na questão agrícola, tá? O que faz com que ele seja muito importante na economia de um país que produz ele. Cassiterita, o minério de estanho, tá? O estanho também é um mineral metálico muito precioso e os principais estados produtores de cassiterita no Brasil é o Amazonas e Rondônia, que produzem respectivamente 60% e 40% do minério. Em 1971, o governo federal favoreceu a transnacionalização dos recursos minerais, do espaço geográfico e da economia de Rondônia, proibindo a garimpagem da cassiterita no estado. Uma vez que a garimpagem, né, o garimpo, ele quando é feito de maneira não controlada, ele causa grandes problemas, como a gente já viu anteriormente. Deu a concessão de exploração a várias empresas estrangeiras e nacionais, como a Braskem, a British Petroleum, Billiton Group Shell, o Grupo Itaú e a Paranapanema e a Patinho, que provavelmente é uma empresa, né, sul-americana. Então nós temos aí essa grande, né, a garimpagem acabou, né, o governo em 71 acabou com a garimpagem, concedendo a várias empresas estrangeiras e nacionais a concessão de exploração. Isso faz, né, isso evita aí, na verdade, deveria evitar grandes problemas ambientais. Porém, nem sempre isso acontece, infelizmente. Bom, o estanho é obtido da cassiterita. Então, o Brasil possui 6,8% das reservas, 6,7% da produção e 3,2% de consumo. China, Malásia, Tailândia, Indonésia, Austrália, Bolívia e Peru são os outros produtores. Outros minerais que são explorados no Brasil é o cobre, prata, chumbo, cromo, níquel e zinco. Então nós temos na Bahia, Rio Grande do Sul, Goiás e Pará grandes produtores de cobre, Bahia, Pará e Minas de prata, Paraná e Bahia de chumbo, Amapá e Bahia cromo, Goiás e Minas Gerais níquel, Minas Gerais, Bahia e Paraná zinco. Então a gente vê aí a grande concentração de minérios e minerais que existem no Brasil e a importância deles no que diz respeito à economia para o país. Bom, agora a gente vai falar de um assunto muito polêmico, que é o ouro e garimpo na Amazônia. Então isso já aí favoreceu e criou grandes problemas para o Brasil. Então a busca de ouro e pedras preciosas é realizada no Brasil desde a chegada dos portugueses, né? A gente sabe que o ouro foi muito explorado em Minas Gerais, lá no século XVII, início do século XVIII, ok? E teve uma grande importância aí econômica para Portugal, né? Porque o ouro era retirado daqui e levado para Portugal, uma vez que nós éramos ainda colônia. Então, com a expansão da fronteira econômica em direção à Amazônia, aumentou a migração de brasileiros para essa região, e o garimpo de ouro, diamantes e outros recursos minerais tornou-se uma profissão para milhares de pessoas durante as últimas décadas do século XX. Existem muitos garimpos abandonados devido ao esgotamento dos minérios ou da proibição governamental, como a Serra Pelada no Pará. Então a gente já viu uma imagem da Serra Pelada aí no Pará que chega a ser desoladora. O que antes era uma grande região rica em ouro, hoje é apenas uma cratera, né, sem nada ali abandonada. Então isso é muito triste de se ver, lembrando que tudo isso, todo esse garimpo, infelizmente não proporcionou um desenvolvimento dessas áreas. Pelo contrário, elas foram dizimadas e depois abandonadas à própria sorte na situação que se encontram hoje. Bom, e agora, como vocês assistiram aí no final, na aula passada, né, a respeito da mineração e os impactos ambientais. O uso de recursos minerais é inevitável, ok? Só que a exploração não pode ser mais uma causa de desastre ecológico. Então, para que fique claro, toda a exploração de recursos minerais causa impactos ambientais. Toda, ok? O que a gente pode fazer é diminuir esses impactos ambientais utilizando-se técnicas menos agressivas. A exploração de céu aberto arrasa paisagens inteiras, a retirada de cobertura vegetal e destrói o relevo.
A mineração em larga escala, como na Amazônia, causa danos ao ecossistema ainda não convenientes e avaliados. Tá? Pode ser danos irreversíveis, como na maioria das vezes. Então, esse é o grande problema. Então, a mineração ela deve ser entendida como essencial para a economia e manutenção da sociedade, porém, ela deve ser feita com todos os cuidados possíveis a evitar aí grandes desastres ambientais que vêm acontecendo, ok? Então, que fique claro, a mineração, mesmo sendo utilizada todos os cuidados, ela causa impacto ambiental. Nós temos, por nossa vez, tentar diminuir esses impactos ambientais, né, de forma que a sua exploração seja conveniente e proveitosa. Porque não adianta nada eu explorar, explorar, explorar e ter aí grandes problemas ambientais que vão prejudicar futuramente toda a sociedade. Pessoal, espero que tenham gostado, tá? Próxima aula a gente vai fazer uma revisão do conteúdo geral, acabar os exercícios. Um beijão para todos e até a próxima.